Fala pessoal do Maratona Estudante, sejam bem-vindos para mais uma aula. Eu me chamo Henrique Pires e na aula de hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo de vegetação. Na aula de hoje nós comentaremos a respeito das vegetações que se encontram na zona climática temperada. Lembrando que na aula passada nós estudamos a respeito das vegetações intertropicais e também mostramos um pouco das zonas climáticas. Se você não viu essa aula, procura aqui no canal que é uma aula essencial. Beleza? Então vamos lá, pessoal. A primeira vegetação é a floresta de coníferas. Ela também pode ser chamada de floresta boreal ou taigá. Então são três nomenclaturas que recorrentemente aparecem nas suas provas. Pessoal, vamos para algumas características. Bom, essa floresta é predominantemente do hemisfério norte, ou seja, não há o tipo floresta de coníferas aqui no sul, apenas no norte. Bom, do ponto de vista térmico, ela é predominantemente microtérmica, ou seja, está em áreas onde você tem baixas temperaturas. E aqui ela vai estar localizada principalmente a 50 graus latitude norte. Pessoal, o que é latitude? Vou fazer uma representação aqui pra gente. Nós temos a linha do Equador, que vai nos servir de referência. Latitude é a distância perpendicular em relação à linha de Equador de qualquer ponto da superfície terrestre. Entendeu? Então lembrando que elas vão sempre ser representadas pelas linhas horizontais. Então elas vão variar de 0 a 90 graus a norte e também de 0 a 90 graus a sul. Então isso que são latitudes. Bom, se a latitude varia de 0 a 90, nós percebemos que ela tem uma latitude média aqui. E um lembrete, a área que é mais ensolarada do globo terrestre é o Equador. Então, quanto mais próximo do Equador, maiores são as temperaturas. Quanto mais distante do Equador, menores são as temperaturas. Por isso que a floresta boreal, ela é caracterizada como microtérmica. Bom, pessoal, no que diz respeito à morfologia, você tem tanto folhas perennifólias quanto aciculifoliadas. Lembrando que o inverno na região da floresta de coníferas é um inverno muito frio. Então, o que acontece? Ela vai fazer com que suas folhas tenham um formato de agulha justamente para diminuir a transpiração. Foi o que eu coloquei aqui. Principalmente você tem a transformação dessas folhas durante o inverno. Então, esse é o ponto de vista morfológico. No que diz respeito ao solo, a gente tem o solo aqui, o solo podzol, que ele tem uma certa quantidade de matéria orgânica, entretanto não é tão utilizado para a agricultura. Mas vale salientar a respeito dessa vegetação. Lembrando que, quanto à luminosidade, são predominantemente heliófitas. O extrato pode ter tanto extrato arbustivo quanto também arbóreo. E você tem aqui também a influência de massas polares e névios. Nós comentamos aqui, microtérmicas. Então, estão em locais onde há baixas temperaturas. E como elas estão próximas ao círculo polar ártico a norte, vão sofrer influência das massas polares e também de neve. Bom, elas vão ser encontradas principalmente no Canadá, no Alasca, na Groenlândia e entre lugares também da Europa e da América do Norte. Beleza, pessoal? Então essa é a floresta de coníferas, ou também chamada de floresta boreal ou taigá. Vamos para a nossa segunda vegetação. A nossa segunda vegetação é a floresta temperada, podendo também ser chamada de floresta caducifólia. Nós já vamos entender o porquê dessa denominação. Bom, também, gente, do hemisfério norte. Então, não tem aqui no hemisfério sul. Diferentemente da floresta boreal, ela é mesotérmica, ou seja, tem variação de temperatura a depender das estações do ano. E aqui ela apresenta 40 graus de latitude norte. Então, bem parecido com a floresta de conífera, mas aqui predomina principalmente a variação de temperatura. Bom, em relação à luminosidade, são heliófitas, então vão receber bastante luminosidade. E aqui uma característica muito importante é que elas são decíduas ou caducifólias. Por quê? Elas vão perder as suas folhas ali no final do outono para início de inverno, que a gente já vai comentar aqui embaixo. O extrato, você tem tanto um extrato herbáceo, arbóreo e também arbustivo. Nós temos aqui a vegetação de pequeno, médio e também grande porte. E aqui, pessoal, uma característica de suma importância das florestas temperadas, que sempre aparece nos locais, nos livros e também nos vestibulares, eu coloquei aqui com um asterisco,
é que ela apresenta 4 estações do ano bem definidas e bem pronunciadas. Então a gente consegue perceber com nitidez, em relação às estações do ano, que se trata de uma floresta temperada. E aqui nós vamos estudar 2 fenômenos que ocorrem tanto no inverno quanto no outono. O que acontece? No inverno, nos locais onde você tem a floresta temperada, vai ser um inverno muito frio e muito seco. Então, o que acontece? A planta, para ela não perder água, ela vai perder as suas folhagens. Então, coloquei aqui no inverno, né, perda de folhas. E o que acontece também? O outono, ele antecede o inverno. Então, como nós vimos, para não perder água, vai perder a folha. Só que no outono você vai ter o transporte dos nutrientes da folha até a raiz, de tal modo que a planta ela consiga fazer uma reserva de nutrientes justamente para conseguir aguentar o inverno. Então, você tem esse transporte. A produção de clorofila, ela decai. E a clorofila restante, ela é desintegrada, dando origem a novos pigmentos que vão dar justamente coloração das folhas. Então, a alteração das coloração das folhas nas florestas temperadas é justamente dessa dinâmica, né, inteira que conjuga tanto o inverno quanto o outono. Então isso são 2 coisas importantíssimas que a gente tem que ter em mente quando a gente estuda a respeito das florestas temperadas. Aqui, pessoal, é um solo extremamente fértil. E por quê? Essas plantas que caem no inverno, nas demais épocas do ano, elas vão acabar sendo incorporadas ao solo, servindo de matéria orgânica. Então, os solos onde se encontram as florestas temperais são solos muito férteis. Entretanto, um problema que vai assolar esse tipo de vegetação é principalmente o desmatamento. Por quê? Ele está bem próximo à habitação humana, à densidade populacional. Então, ela vai sofrer um pouco desse problema, um tanto quanto devastador. E os locais que a gente pode encontrar são o leste dos Estados Unidos, o Japão, a Coreia, o centro da Europa, o sul da Austrália e entre outros locais que se localizam na zona climática temperada. Agora eu vou deixar um tempo para você tirar um print e fazer algumas anotações. Bom pessoal, então finalizando a nossa aula de hoje. Na nossa aula a gente falou a respeito da floresta de coníferas e também da floresta temperada, mas nós teremos uma segunda aula para dar prosseguimento à vegetação da zona temperada. Se você gostou, curta, compartilhe, comente com seus amigos, deixe sugestões aqui pra gente. Lembrando que na descrição do vídeo nós temos o nosso Instagram, que a gente tem uma série de postagens relacionadas ao estudo. Um grande abraço!